Cine Oficina 16 e lá vamos nós com mais escritores de sucesso e os seus segredos. Meus caros romancistas, cronistas e contistas, falando em cronistas, a gente fala muito pouco em cronistas, né? E são raros hoje em dia, bons cronistas são raros. E eu agora vou começar a trazer alguns, tá? Porque os cronistas têm um talento muito raro e muito importante de a gente trabalhar. Mas também isso é uma influência legal para roteiristas e criativos de conteúdo, certo? Falando em cronista, eu tive uma ideia maluca quando eu estava começando a escrever esse episódio, tá? E eu vou dar uma ideia para os roteiristas. E lembrando que sempre que eu der uma ideia, e é uma ideia de produção de conteúdo para a web, caso alguém fique rico, eu espero que lembrem de mim e me mandem algum presente, mas um presente legal, tá? Não vem com presente vagabundo para cima de mim, tá? Então, meus caros sócios atletas, por favor, olhem essa ideia. Eu estava pensando em cronistas, tá? Até porque depois eu vou apresentar um cronista que pouca gente fala, mas é excelente. E eu pensei, será que é possível ser um roteirista cronista? Isso é uma coisa diferente, penso eu. Claro que daqui a pouco alguém pode dizer, não, fulano já fez isso, Marcelo, você não está bem informado. Se já fizeram, me mostrem, por favor, que eu vou gostar de saber. Mas como eu quero dizer isso, tá? O cronista é um cara que escreve pelo menos uma vez por semana sobre um tema muito atual, tá? Geralmente ele escrevia em jornais, hoje os jornais estão muito sofridos, estão com uma qualidade péssima. Se nós, eu digo nós porque a minha base vem da publicidade. Se a publicidade está triste, imagina o jornalismo que vive de dinheiro de plataformas digitais, né? Porque a gente vê as manchetes das plataformas seguindo o algoritmo, que eu acho uma pena, né? Então acho que o jornalismo tem que se reinventar da mesma forma que a publicidade também tem que se reinventar. Vamos pensar nisso, meus jovens, porque isso é muito importante. O mundo precisa de jornalismo, precisa de jornalistas e também precisa de publicidade, certo? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. E também precisa de cronistas, ok? Então, além do cronista, tinha um chargista. Às vezes hoje ainda aparece um ou outro chargista. Geralmente são fraquinhos, geralmente são sobre política e muito fraquinhos, tá? E o chargista é aquela história, também é um tema atual e é um desenho, né? Então esses dois já é mais comum. Também tem o cronista do microfone, né? Que também é bem comum. Mas como seria o cronista roteirista? O que eu quero dizer com isso? Seria um cara que faria uma crônica a partir de uma esquete filmada. Talvez sem fala, ou com fala, não sei. Mas não pode ser um comentário, entendeu? E daí tu tem um cara que comenta. Eu já pensei em algumas coisas, tá? Mas eu não vou fazer. Porque eu tenho outros projetos e tudo mais. Mas eu acho que é um caminho interessante. Pensar em fazer pelo menos 5. Porque se tu fizer uma, não é uma charge. Né? Não é charge, desculpe, não é uma crônica. Tá? Então, fica a dica, se alguém achar interessante, porque por exemplo, se no futuro eu fizer uma oficina de roteiro, eu vou sugerir fazer 5 crônicas visuais de roteiro, tá? Audiovisuais de roteiro. Porque eu acho que é um exercício bem interessante de metalinguagem. Então, como eu faria esse exercício? Pegaria uma notícia, escreveria o roteiro e filmaria. Se alguém fizer, mande para mim porque eu vou adorar ver, tá?
mas seria um canal bem interessante. Se alguém conseguir fazer bem feito, instigante, seria um canal bem interessante esse aí, tá? Então fica a dica maluca de Marcelo. Falando nisso, eu sou Marcelo Pino, criativo, diretor de criação, sou roteirista e diretor de cena, com comerciais premiados internacionalmente e nacionalmente, e com curtas roteirizados, filmados e premiados internacionalmente. Mas vamos ao que interessa, que são os nossos escritores inesquecíveis. Como é que eu escolhi os nossos 2 escritores de hoje? No último episódio, eu comentei que faltavam histórias de suspense, de ação, de crime, para que a gente pudesse impactar mais o streaming. Cidade de Deus fez isso, Tropa de Elite fez isso e ganharam o mundo. E eu acho que é isso, que esse é um dos caminhos que a gente pode ganhar o mundo. Desde que seja a verdade do escritor, desde que seja a verdade do roteirista, correto? E na verdade eu não estou dizendo para fazer cópias. Cada um vai escrever o suspense que está dentro dele, a ação que está dentro dele, não fazer cópias, correto? Porém, também tem um formato que eu acho que é muito legal e que falta também para o Brasil. E eu não sei se falta ou se nunca foi feito. E eu digo esse nunca entre aspas, tá? Eu já vi filmes parecidos com o que eu vou falar. Mas eu acho que esses filmes, eles flertam demais com a novela, tá? Ou eles flertam demais com uma narrativa que a Globo faz. E por isso, para mim, eles têm uma tendência de puxar para baixo a narrativa desses filmes, tá? Que são os filmes que eu considero um pouco mais pop, porém com uma qualidade legal. É aquela qualidade que é um filme que foi feita para adultos inteligentes relaxar, tá? E eu acho que falta isso no Brasil. E eu vou dar um exemplo para não ficar muito etéreo para vocês. O exemplo que eu vou trazer é do filme Yesterday, tá? Definitivamente o filme Yesterday não mudou a vida de ninguém. Acho difícil que alguém tenha visto aquele filme e tenha dito: eu vou largar o meu emprego e vou mudar de vida completamente, porque este filme fez uma revolução na minha mente. Acho que não, tá? Mas eu acho que muitas pessoas com um bom intelecto viram aquele filme, passaram quase 2 horas, uma diversão bem interessante, não se decepcionaram com o final, porque geralmente o problema desses filmes é porque tem um final babaca, e esse não tem, na minha opinião, e curtiram o argumento do filme. Pelo menos eu curti. O que eu quero dizer com isso? Sim, o filme é açucarado, concordo. Mas qual era o conceito por trás do filme e que eu considero inteligente? Tá? Que um mundo sem os Beatles não seria legal. Um mundo sem a música dos Beatles não seria o mesmo. E isso está no filme. A partir do momento em que aqueles 2 ou aqueles 3, não me lembro quantos eram, sabiam que o cara estava tocando as músicas dos Beatles, ou seja, estava tocando as músicas que não eram dele, e ao invés
de fazer uma ação Adam Sandler, que era, eu vou avisar para todo mundo que ele é um impostor, e chegar nele e dizer, porra, cara, que legal que tu fez isso, porque o mundo sem os Beatles ia ser uma droga. Ali está o argumento do filme. E esse argumento é muito legal. E tem várias sacadinhas. O criativo não gosta muito desse termo, mas eu vou usar. Também não gosto, mas eu uso. Tem várias sacadinhas legais. Por quê? Porque no filme não tem duas bandas, tá? Que é os Beatles e não tem o Oasis. E é uma sacanagem boa que o cara do filme faz, né? Pô, não tem os Beatles e aí não tem o Oasis, é muito bom, né? Então, assim, esses dois movimentos, quer dizer, a sacadinha é uma sacadinha, mas esse movimento é muito bom como argumento, tá? Então, e o fato de não crucificar o cara também é muito bom, né? Então eu acho que também falta isso, que são filmes para relaxar, mas inteligentes, não babacas, não Adam Sandler. Desculpe aqueles que amam o Adam Sandler, mas eu não tenho a menor paciência com ele, tá? Eu acho que Adam Sandler é filme para o americano médio. O americano médio é muito médio, tá? Então, uma coisa, acho que esse tipo de filme pop inteligente está faltando. Se é a tua verdade, é legal, tá? Porém, também se nota que no mundo há uma busca muito forte para esse tipo de filme, que é ação, suspense, crime, assalto e coisas do gênero no mundo. E que no Brasil a gente tem dois exemplos maravilhosos, Tropa de Elite e Cidade de Deus. Tivemos algumas outras tentativas que não foram muito felizes, tá? Pode ser por causa da produção, pode ser por causa do roteiro, pode ser por várias questões, tá? Mas há uma busca em relação a isso. E por isso que eu escolhi estes dois autores maravilhosos. Sim, um deles, tá? É uma das minhas maiores referências, tá? Na literatura, tá? Eu não sou um cara de fanatismos. Eu acho que eu nunca pedi um autógrafo para alguém. Não tenho nada contra isso, eu admiro as pessoas, admiro os profissionais, escritores, jogadores de futebol, etc. Mas eu não tenho muito isso de pedir autógrafo, certo? Admiro músicos, admiro a pessoa e admiro o trabalho, tá? Claro que eu tenho uma dificuldade de dissociar. Por exemplo, eu não consigo gostar de uma pessoa que tem um caráter duvidoso e gostar do trabalho dela. Eu começo a ter uma certa dificuldade, tá? Então, eu gosto de pessoas que têm uma retidão e têm talento, normalmente, tá? Mas, mesmo assim, eu não tenho o hábito de pedir autógrafo, mas se eu fosse pedir autógrafo, a pessoa número 1 da lista seria o Nelson Rodrigues. E aí, hoje nós vamos falar de Nelson Rodrigues. Antes de haver alguma polêmica, começar o telefone a tocar, aqui eu tenho telefone fixo, eu sou o único cara que tem telefone fixo, eu não tenho telefone celular, não, brincadeira. E antes de começar a tocar o meu telefone fixo aqui, todo mundo reclamando alguma coisa, tá? Porque eu acabei de falar da retidão, e o Nelson Rodrigues sempre teve a sua retidão. Ele disse, eu sou isso, isso, isso. Beleza. Porque eu também sou democrático, tá? Nós vamos falar da obra de Nelson Rodrigues. E eu acho que ele sempre teve o mesmo pensamento. Então, eu admiro ele na maneira dele pensar.
existia um momento dele, tá? Inclusive os filhos dele tinham uma maneira completamente díspare de pensar dele. Beleza, né? Ele pensava A, os filhos pensavam B, os dois se davam, e legal. Então, por favor, vamos ver a obra dele. Ele foi um dos caras mais censurados no Brasil. Mesmo assim, ele seguiu pensando o que ele queria pensar. Então vamos focar na obra dele. E começando com Nelson Rodrigues, e eu peço com carinho para a gente ver a obra de Nelson Rodrigues, que era um cara extremamente radical, tá? Na sua obra. Ele começa a publicar em 1944, tá? E ele publica por 40 anos, tá? E tem, até eu queria trazer aqui, o Rui Castro, ele é o rei das biografias, tá? O cara escreve muito bem biografia, tá? Essa biografia do Nelson Rodrigues se chama Anjo Pornográfico, é maravilhosa, tá? E o Rui Castro fala uma coisa, tem uma coisa que eu nunca me esqueço de uma entrevista dele, que eu só talvez erre o tempo que ele falou na entrevista, tá? Mas ele diz que ele nunca faz uma biografia, eu não sei se era 5 ou 10 anos após a pessoa morrer. Porque nesse período, todo mundo é santo, ele diz. Então ele espera um período, não sei se é 5, não sei se é 10, até a pessoa morrer. E aí ele começa a sua biografia, ou seja, a sua pesquisa para realizar a biografia sobre essa pessoa. Porque nesse período, até passar esse período, todo mundo é santo. Achei maravilhoso isso que ele colocou. Bom, é muito interessante que Nelson Rodrigues ele começa a trabalhar como jornalista com 13 anos. A família dele é de jornalistas, eles tinham um jornal, tá? E ele começa a trabalhar como jornalista policial, tá? Da área policial. Os caras escolheram bem a área para ele trabalhar, tá? Com 13 anos, tá? Ao mesmo tempo, ele presencia na própria redação de jornal a morte do irmão, tá? Então a escritora Silvia Tibal, ela entra na redação e dá um tiro no irmão, dá um tiro na barriga do irmão, porque ela estava sendo difamada pelo jornal a partir de um desquite que estava vendo, né, o desquite dela, e que estava sendo meio tumultuoso, assim. E aí, 3 dias depois, o irmão morre, e o pai, com aquela história da morte do irmão, tem uma trombose e também morre. Ou seja, a vida do Nelson foi muito punk, tá? E eu me lembro que quando eu estava lendo a biografia, ele tinha, se eu não me lembro, uma úlcera. E que todo dia de noite, mais ou menos, no meio da noite, ele tinha que tomar um copo de leite, alguma coisa assim. E eu me lembro que ele retratava aquela úlcera quase como se fosse um companheiro, uma persona, uma companhia inseparável dele. Era muito louca a relação que ele tinha com a tal da úlcera, tá? Mas aonde é que eu quero chegar? O cara com 13 anos já começou como repórter policial. Ele teve uma vivência rica no sentido até de traumas, tá? E do que ele viu. Imagina Rio de Janeiro sendo repórter policial, etc. Mesmo assim, ele escreveu ficção. Então, pela enésima vez, eu quero chamar a atenção que a gente começa a escrever a partir daquilo que a gente viveu, mas a gente parte para a ficção. Quem tiver dúvida, veja o episódio do Vargas Llosa, que ele explica muito bem esse processo, que é obrigatório e que ele fala muito bem. Quando o teu texto fica preso
ao autor e não vai para a ficção, isso é um erro grave, certo? Então, o processo ele parte sempre das suas memórias e das suas vivências. E muitas vezes não é de uma memória e de uma vivência, tu mistura memórias, tu mistura vivências e parte para a ficção, tá? Ele tinha uma forma de retratar o cotidiano, a vida carioca, as pessoas da comunidade do Rio, mulheres, homens, etc., de uma maneira única. Tanto que teve aquela minissérie A Vida Como Ela É no Fantástico, que era imperdível, era sensacional aquilo, tá? Então, assim, ele já tinha esse olhar, e aí vem a questão da observação, esse olhar raro e esse olhar aguçado para os hábitos, para as relações, que era sensacional, tá? E as suas tramas eram fantásticas, de relação de cunhado, relação de sogra, relação de era maravilhoso aquilo ali e era tudo factível, tá? Tudo era trabalhado com embasamento, com uma questão de fundo emocional que não havia como tu não acreditar naquilo. Ele tinha um talento absurdo para isso, para essa crônica cotidiana, tá? Que te envolvia de forma absurda. E aqui eu vou cometer uma coisa, eu vou fazer o Nelson Rodrigues se revirar no túmulo, que eu digo assim, ele era um Tarantino dos anos 50, tá? Claro que ele vai odiar isso, né? Se um dia eu encontrar ele lá no céu, suponho eu serei execrado. Mas o que eu quero dizer com isso, com Tarantino dos anos 50? Eu quero tentar mostrar para a juventude de hoje o quão radical ele era como escritor. O quão radical ele era com suas tramas, tá? É óbvio que ele era 100 vezes maior que o Tarantino, pelo menos na minha maneira de ver. Ele era 200 Tarantinos, tá? Ele era um escritor inigualável, mas eu estou tentando trazer um pouco uma visão para uma juventude que deveria ir atrás desse cara, tá? E aí eu trago um pouco um instante, um flash de Nelson Rodrigues. Por exemplo, imaginem um homem atravessando uma rua nos anos 50, numa sociedade super arcaica, cheia de preconceitos, e aí ele vê outro homem ser atropelado, se eu não me engano, por um ônibus. Ele vai até o moribundo, a vida se esvaindo daquele cara, e esse cara pede um beijo para ele. E num ato de compaixão, ele vai e beija aquele cara. Segundos antes da morte. E um repórter fotografa aquela cena e coloca na primeira página. Digamos assim, para o jovem que está com a gente, seria espalhar em todas as redes sociais, no Instagram e TikTok. Isso é apenas o começo de uma das grandes tramas. E a partir daí se desencadeia uma série de acontecimentos, um mais complexo e mais complicado que o outro. E aí é maravilhoso esse romance, que se chama O Beijo no Asfalto. Então, assim, tramas como essa, ele teve várias, e por isso ele foi encenado e continua sendo encenado até hoje no teatro. Já foram feitos vários filmes, e o cara é atual até hoje. O cara é sensacional. Ele também foi um cronista esportivo maravilhoso. Inclusive, o Maracanã, que se chama Mário Filho,
O Mário Filho era um repórter esportivo que era irmão do Nelson Rodrigues. Então a família toda estava nesse universo jornalístico e da vida do Rio de Janeiro entranhada naquilo ali. Ele, Nelson Rodrigues, torcia para o Fluminense feito um louco. Diziam alguns que ele não enxergava muito bem, tá? Ele ia todos os jogos, não enxergava muito bem. Ele criou o termo pátria de chuteiras, inclusive, porque tem um livro também maravilhoso sobre isso. E ele tinha criações geniais. Ele tem um termo, entre muitos, que é o sobrenatural de Almeida. O sobrenatural de Almeida é assim: sempre que um time estava sufocando o outro, estava em cima do outro, ficou 87 minutos em cima do outro, chutando bola na trave, com tudo, e não fazia o gol. É aí aquele time que estava sendo sufocado pega e faz um gol e ganha a partida. Na sua crônica, o Nelson Rodrigues dizia que o sobrenatural de Almeida entrou em campo e resolveu o jogo. Então o cara era maravilhoso nesse sentido. Ele criava figuras e personagens que te encantavam de uma forma única. Sem falar que ele era um frasista de mão cheia, como dizia minha avó. Ele era um frasista sensacional. Aqui eu tenho um livro, e deve ter vários, na internet tem milhões, que são as 100 melhores frases de Nelson Rodrigues. Flor de obsessão. Tá? Aqui atrás diz assim: só não estamos de quatro urrando no bosque porque o sentimento de culpa nos salva. É maravilhoso isso. O marido não deve ser o último a saber. O marido não deve saber nunca. Dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. A única nudez realmente comprometedora é a da mulher sem quadris. Cara, o cara era muito bom. Então, assim, ele era um frasista maravilhoso, tá? E ele tinha uma técnica, por exemplo, esse livro aqui me marcou muito, tá? Quero que daí tu pega esse livro, por exemplo, quando eu era jovem, eu já falei para vocês, nunca fui um leitor ensandecido, né? Mas daí tu pega esse livro e diz: bah, mas que livro grosso, né? Vou ler isso aqui tudo. Só que o que acontece? A cada final de capítulo, ele deixa uma dúvida, ele deixa um enigma, ele deixa algo que te deixa tão curioso, que tu quer ler o outro capítulo. Ele tem esse dom. Claro que não é por acaso, né? Ele domina isso. Então, tu não sente ler isso aqui. Porque tu fica pensando: pá, o que vai acontecer agora? E o que vai acontecer agora? Então, o cara é muito bom, tá? Esse livro aqui, Asfalto Selvagem, tá? Que depois tem um subtítulo de Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados. O cara tem essa coisa, sei lá, meio proibida. Eu gostava muito disso do Nelson Rodrigues, né? Aqui eu tenho outro livro que eu também gostei muito, que é Meu Destino é Pecar. Os nomes são maravilhosos e ele entrega isso, tá? E ele entrega com muito talento, tá? Então, assim, ele é polêmico, tu tem que comprar ele 100%? Não. Mas ele, como autor, ele é sensacional. Ele foi um dos caras mais censurados. E ele é brilhante escritor. E outra coisa, se você for ler ele, te aprofundar em Nelson Rodrigues e depois for escrever a tua verdade com o radicalismo de Nelson Rodrigues,
possivelmente tu vai começar a entregar o que os canais, os streamings e a web está desejando hoje. Então, é aquilo que eu estava falando. Por que eu trouxe esse cara? Por quê? Porque ele é radical. É óbvio que tu não vai escrever sobre o Rio de Janeiro dos anos 50. Tu não viveu isso. Mas eu quero que tu entenda o que é escrever com radicalismo, tá? O que é escrever com sangue nos olhos, mas ao mesmo tempo com lirismo, com, não sei, o cara é muito bom. Mas esse é o primeiro. Depois eu trago mais um gênio, na minha opinião. Tudo bem, aceito a controvérsia, não tem problema, mas minha opinião. E aí eu trago outro cara que eu gostava e gosto muito, né? Ele se foi em 2020, tá? Que se chama Rubem Fonseca, que já era um mistério em si. Eu fui procurar as fotos do Rubem Fonseca, que vai aparecer aqui, e você vai notar que só tem fotos dele bem velhinho. E eu até me surpreendi. Por quê? Porque antigamente eu não achava foto dele na internet. E eu sabia que era muito difícil fotografar ele. E esse tema de fotografar o autor vai ser o tema do nosso próximo episódio, tá? Depois, no final, vocês vão saber por quê. Mas, agora eu fui pesquisar, quando eu comecei a escrever esse episódio, e encontrei fotos dele, só que ele tá bem velhinho. E daí caiu a ficha, né? Ele já faleceu e não encontrei fotos dele jovem. Muito louco isso, né? E aí há uma coincidência entre ele e o Nelson, que é o universo policial. Por quê? Porque Rubem Fonseca foi delegado no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Agora imaginem o que o Rubem Fonseca viu e viveu sendo delegado na Baixada Fluminense. Olha, que medo, hein? E eu faço a leitura, e é uma leitura completamente pessoal, tá? Que o fato de não haver fotos e tudo mais, e ele ser um cara extremamente recluso, retirado, tem a ver com isso. Mas é uma leitura minha, tá? Não vi dados, não vi nada que dissesse isso, tá? Então, o Rubem Fonseca é nosso grande escritor, ele é um cara meio sombra, assim, tá? E aí, ele tem várias obras, mas ele começa a ficar muito conhecido quando o romance dele, Agosto, vira minissérie na Globo, né? Vocês sabem, muitos viram, o romance Agosto, ele trata ali o período de Getúlio Vargas, quando há o atentado contra Lacerda, e entre os personagens tem o Gregório Fortunato, o Anjo Negro, que é o chefe da guarda pessoal de Getúlio, tendo esse personagem como um dos personagens centrais, né? Mas ele também tem uma série de livros muito bons, tá? Como Caso Morel, Feliz Ano Novo, e ele era um excelente contista. Os contos do Rubem Fonseca são um material muito bom para se transformar em curtas e filmes, mas com uma visão do Padilha, né? Uma visão mais moderna, tá? O filme que eu vi dele, depois eu vou falar, eu achei bem caretão e bem brasileirão antigo, tá? Mas, neste livro aqui, tá?
Há um conto maravilhoso, né? O nome do livro é Romance Negro. Cara, essa capa eu achei muito legal, tá? E ainda por cima tem o relevo no Romance Negro. Eu achei uma capa muito bonita. Ainda acho até hoje, tá? E aí tem um conto, que é um dos contos que eu guardei na minha mente, que eu acho muito bom, que é o mais próximo que eu me lembro até hoje em literatura do Crime Perfeito. E talvez vocês não saibam, mas os escritores e os futuros escritores saibam que todo escritor e todo mundo que quer escrever busca o crime perfeito mais que os criminosos. Acho que os criminosos talvez busquem também o crime perfeito, mas os escritores, eles são obcecados por isso, tá? E o Rubem Fonseca, na minha opinião, talvez tenha conseguido isso, tá? Eu vou contar como eu me lembro, tá, a história. Ela é meio canhestra a maneira que eu vou contar. E quem quiser, compra o livro e vai atrás, porque depois a família do Rubem Fonseca vai me bater que eu estou entregando aqui os contos que ele fez. Mas começa assim, ó. Começa com um casal num quarto de hotel. Trata-se de uma mulher muito bem descrita por ele, mas é uma mulher meio estranha, bem magra, cheia de manias. Adoro esses personagens que ele constrói. E um homem que a gente descobre que ele é um escritor, que ele é um escritor extremamente recluso, que é um escritor que já vendeu muitos e muitos livros, né? E essa mulher começa a cobrar ele porque nos últimos anos ele não tem escrito mais nada, que a produtividade dele está, lá embaixo. Aí eu não lembro se ele começa a falar para ela do passado ou se ele fala pra gente que é o leitor, tá? Mas ele começa a contar a história do passado e de cara ele diz que ele não era o escritor original e que ele tinha tomado o lugar do escritor original. E aí, nesse momento, eu que sou leitor, eu começo a dizer, ixi, essa história tá meio estranha. Mas como é o Rubem Fonseca, tá? Se fosse outro, eu já tinha pulado fora. Mas como é o Rubem Fonseca, a gente dá uma chance para ele e segue a ler o livro. Segue a ler o conto, né? Então, teoricamente, ele é um impostor, né? Aí ele conta que o impostor conta que ele era um professor de literatura numa cidade no fim do mundo. Isso não é Brasil, tá? Eles estão, eu não sei se era na Inglaterra, algum lugar assim. Ele conta que ele era um professor de literatura numa cidade bem do interior. Vamos dizer que é na Inglaterra, tá? Da Inglaterra. E esse escritor, que realmente era absurdamente recluso, vai para essa cidade porque haveria uma feira de obras extremamente raras, tá? E o professor de literatura, impostor, descobriu que esse escritor iria para lá. E o impostor tinha uma revista de literatura, que era o número 1, que era muito, mas muito, muito raro e extremamente desejado. Aí ele entra em contato com o escritor original e procura marcar um encontro com ele. No primeiro momento, o escritor original fica meio assim ressabiado. A gente recebe a informação que o escritor original era gay, tá? Inicialmente eu fiquei pensando, tá, mas por que ele deu essa informação? Talvez para confirmar que ele era um impostor, porque agora, na atualidade em que ele está contando, ele tem uma esposa que era admiradora do escritor original, tá? Então talvez seja uma forma de ele confirmar que ele é impostor, tá?
Bom, voltamos ao passado. Mas no final das contas, o escritor original aceita a se encontrar com o impostor, que pede para se encontrar no hotel, no quarto do escritor original, porque ele quer mostrar a sua obra. E aí ele, não me lembro se ele mostraria a revista ou se ele daria a revista tão desejada. Então, com este acordo, o escritor original aceita. Ele vai até o quarto do escritor original e eu não me lembro se havia já a intenção, mas acontece que o impostor mata o escritor original e toma o lugar dele. E num determinado momento, nenhum dos dois sabia com antecedência, mas depois se sabe que eles eram irmãos gêmeos. Tá? Então, o impostor que matou o original descobre que os dois eram gêmeos e que eles foram adotados por famílias diferentes. E aí, é isso que eu digo que é o crime perfeito, porque o gêmeo professor de literatura mata o gênio escritor genial, toma o lugar dele e passa a viver como o escritor genial, mas não consegue mais escrever. Então, na verdade é o crime perfeito, porque se tu for pegar, inclusive, e fazer o DNA dos dois, como eram gêmeos univitelinos, o DNA é o mesmo. Então, é perfeito o negócio. O único problema é que ele não consegue mais escrever como o irmão. Então, o conto, na sua essência, é esse. Tá? E é um crime perfeito, tá? Na minha concepção. Tá? Não me lembro se o conto acaba assim, mas eu achei muito boa a história. E eu penso que faltam histórias, que eu digo faltam porque eu não conheço, tá? Daqui a pouco existem milhões, e eu acho que daí se existem milhões, faltam essas histórias aparecerem mais, tá? E aí se faltam aparecer, quem tem essas histórias, vejam o episódio anterior, mas quem tem essa verdade da ação, do crime, do suspense, precisa escrever mais, precisa dominar muito a narrativa, precisa se inspirar em Rubem Fonseca, em Nelson Rodrigues, em Mutarelli, em vários outros que têm uma sutileza, uma perspicácia especial e botar isso no papel, tá? O filme que eu vi e que foi feito há um bom tempo atrás do Rubem Fonseca, se chama Bufo e Spallanzani. E eu achei chato pra dedéu. Eu não posso dizer que o livro é ruim, porque eu não li e o livro é do Rubem Fonseca, tá? O filme é muito chato, porque falta emoção, o suspense não é suspense, não é um filme que hoje o Brasil já começou a aprender a fazer, né? Acho que a gente ainda tem muito a aprender com o cinema argentino, que está bem na nossa frente, tá? Mas acho que o Padilha é um baita de um exemplo, o Meirelles é um exemplo absurdo pra gente, mas mesmo assim acho que o cinema argentino está bem na nossa frente, certo? E acho que os contos do Rubem Fonseca, por exemplo, os caras que estão começando a filmar, os jovens de universidade que estão fazendo cinema, poderiam pensar um pouco em ler Rubem Fonseca e filmar alguma coisa dele para exercitar, tá? E quem está começando a escrever pode se inspirar nele tanto na literatura como no roteiro, porque são caras muito bons na questão de relações humanas, na questão, até vou usar o termo do Nelson Rodrigues, na vida como ela é, tá?
na vida ordinária, né? O Mutarelli trabalha a vida ordinária no cheiro do ralo como ninguém, tá? E isso é importante hoje, porque as coisas estão muito flat, estão muito sem graça. Por exemplo, quando eu falo do criador de conteúdo, também acho que tem que ter mais vigor nos conteúdos que a gente está produzindo, certo? Então, aqui a gente tem dois grandes exemplos que valem como inspiração. Vamos ler, vamos pensar e daí trabalhem a verdade de vocês. No próximo episódio ele vai ser muito especial porque eu trago um documentário raro, tá? E sobre um cara extremamente recluso. O episódio se chama Selinger, Escreva um Livro e Seja Eterno. Até lá!